Espiritismo.net Entrevista. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez no Espiritismo.net para mais um momento de entrevista e hoje vamos conversar com uma grande amiga. É a Maristela Santos, que é aqui do Rio de Janeiro, trabalhadora do Lar de Teresa e também grande companheira do Centro Espírita Leon Denis, onde nos brinda com diversas palestras e volta e meia está nos trazendo a oportunidade de refletir sobre as questões da doutrina espírita. E Maristela, recentemente, ela esteve num circuito de palestras no Japão, que recebeu um convite e esteve por lá em diversas cidades, em diversas casas espíritas. E hoje ela está aqui com a gente para conversar sobre isso, dentre outras coisas. Tudo bem, Maristela? Tudo bem. Um grande abraço a todos e obrigado pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Maristela, fala com a gente aí. Como é que foi esse convite? Como é que você recebeu esse convite para ir falar de doutrina espírita no Japão? É um convite que no início eu também achei até que fosse pegadinha, porque eles me encontraram pelas palestras que foram compartilhadas e no canal do YouTube. Então eles foram assistindo algumas palestras e foram me acompanhando. E quando me escreveram, conseguiram localizar meu endereço no Face, me escreveram em inbox perguntando se eu aceitava fazer palestra no Japão. Eu achei até interessante, achei que geralmente na rede social tem umas coisas que são brincadeira. E eu vi que não era brincadeira, eles continuaram com o convite, eu fui conversando, fiquei muito preocupada sobre a expectativa que eles tinham, né? Porque eu comecei a pesquisar e descobri que outros palestrantes foram convidados, que já tinham ido, e fiquei muito preocupada com essa expectativa deles. Eles falaram para eu ficar tranquila, porque eles já estudavam o meu trabalho, quem fez o convite, há mais de 3 anos pelo YouTube. Olha, interessante. Olha que interessante. Quer dizer, a gente está sendo observado por uma frente de trabalho, e uma característica da divulgação doutrinária que eles queriam é que era daquele estilo, né? Eu falei assim, mas será que nós queremos também essa característica aqui. E assim nós fomos conversando por mais de um ano, eu achando que estava muito na casa do um dia, quem sabe pode ser. Tipo o brasileiro faz, tipo brasileiro, vamos levando, sem a menor. Eu não via muita possibilidade de eu ir. E até que eles foram fazendo de uma maneira, e a espiritualidade também, que tudo que eu achei que eu não fosse conseguir, né, como um visto japonês, que é muito visto para entrar dentro do Japão, que é muito difícil, eu consegui com muita facilidade. Coisas muito estranhas, né, que a gente fala assim, quando a gente não entende, coisas muito estranhas acontecem quando quer que algo ocorra. E o detalhe principal, né, eu não falo língua nenhuma. Se eu não falo inglês, imaginem o japonês. E esse convite eu teria que ir sozinha, passar um mês em terras japonesas sem falar japonês. Então a gente fica com um certo receio, né? No caso, eu não conheço pessoas que eu nunca via. Então você demora muito pesquisando isso, refletindo junto com os guias e mentores, até ter um ok mesmo que o trabalho precisa ocorrer. Isso. Então me fala sobre isso, Maristela. Essa questão do apoio espiritual para que essa viagem ocorresse. Pois é, eu comecei enquanto nós conversávamos, eu com esse grupo, nós nos reuníamos algumas sextas-feiras à noite ou sábado, porque a gente tem que levar em consideração o fuso horário, né, a diferença, e nós fazíamos como uma rede dentro do Skype, 3 grupos diferentes conversando, porque eles se reúnem, né, aonde eu ia fazer, que palestras seriam. Então eu acabei fazendo umas 7 palestras em 7 casas diferentes, levar em consideração também que o Japão, eu não tinha essa noção, mas é tudo muito longe, são províncias, ele é muito comprido, ele é muito escado, e brasileiro lá, né, a gente está indo com real para dentro de um país que se consome em ien,
que é muito, muito mais cara. São tudo sempre 3 vezes maior o nosso valor. Então, tudo que eu colocava de dificuldade, a solução aparecia. Né? Dentro da minha própria casa, eu recebi um apoio de marido e filho, que foi essencial para que isso acontecesse. E hoje em dia, né, a gente já sabe que pela facilidade da globalização aí do mundo moderno, a área de comunicação, a gente viaja sabendo que se alguma coisa não funcionar, né, presume-se que a gente possa chegar dentro do aeroporto, pedir um intérprete e retornar. Então a gente vai vendo que as coisas hoje estão mais simples para quem não conhece a língua, né? A gente percebe que as coisas estão mais fáceis e a gente está mais acostumado, né, também a resolver dificuldades. No meu caso, eu comecei espiritualmente a ter sonhos sobre o trabalho, sobre o que eu ia desenvolver, e ali eu fui percebendo todo o apoio espiritual. E de um dado momento que eu falei, eu acho que eu vou aceitar, só que eu não fechei, era como se aquilo, eu sempre soubesse, aquilo não tinha mais menor incômodo. E as pessoas perguntavam, como é que você vai fazer? Você não fala inglês. Então eu tinha várias características a pesar. Uma é ficar longe da minha família por 30 dias, mais ou menos. É muito tempo. Né? Não é um local que você fale assim, cheguei agora, se acontecer alguma coisa eu não gostar, amanhã eu pego um ônibus e venho embora. Não é bem assim. Você vai encontrar uma alimentação completamente diferente da sua. Você vai encontrar um fuso horário que te deixa endoidecido, até acostumar demora bastante. Costumes e cultura muito diferentes, a nossa maneira até de gesticular, né, de rir muito. Então eu sabia, eu ia para a casa de pessoas que, por mais que eu estivesse conversando pelo Skype, eu nunca tinha visto. Então tem uma hora que eu teria, e me deram, né, um voo, uma conexão até os Estados Unidos, quer dizer, eu peguei um voo até os Estados Unidos de quase 12 horas e parei nos Estados Unidos e tive que passar pela barreira americana e uma fila imensa e aquilo foi me dando assim, aquele foi um momento assim que foi me dando assim mais nervoso, porque eu não falo inglês, eu falo the book on the table, é o máximo. Então, quando chegou a minha vez de passar, eu falei pro cara, não. Eu sou em brasileiro, né? E ele começou a rir, graças a Deus era acho que um mexicano, não sei. E ele falou, não, problema brasileiro, e foi me mostrando carinhosamente o que eu tinha que fazer para colocar, qual era o dedo, né? Que eu tinha que colocar ali, mostrar o passaporte. E eu achando, porque muita gente estava sendo barrada. Não tive a menor dificuldade. Entro dentro do território americano, considerado aeroporto, e vou procurar, né? A conexão. A conexão, o tal do voo para Tóquio. Vão ser 14 horas de voo. Nessas 14 horas de voo, né, a gente descobre como é importante saber falar a língua, porque eu tive dor de coluna e eu não conseguia explicar que eu queria uma outra cadeira. Quando eu começava a fazer muitos gestos, achavam que eu queria tomar banho, achavam que eu estava com coceira nas costas, mas era muito difícil explicar que eu estava precisando de deitar. Mas muito divertido, elas são todos muito atenciosos, e a gente chega depois dessas 11 horas dos Estados Unidos, pega esse voo por mais 14 até Tóquio, mas não acabou. Você chega em Tóquio, né, que aí sim ficou mais complicado, porque você vê todo mundo ali oriental quase, e você vai pelo famoso gesticular, né, até você abrirem a sua mala. Eu levava 2 malas de 36 quilos. Quando eu fui parada, que ele abriu uma mala de 36 quilos de livros. Que legal. E ele tentando falar inglês, já que eu não falo japonês, eu fazia assim, book, yes. E ele olhava tipo assim, eu nunca vi ninguém trazer tanto livro. E ele abria todos os livros espíritas, né? E folheava, e eu rindo, falei, book. E ele deve ter me achado uma pessoa muito inteligente, carregando 36 quilos de livro, né? E consegui passar o café, né? A gente tem que levar um cafezinho lá pro Japão, porque sem café o brasileiro eu não aguento. E fiquei no Japão esperando uma outra
outra conexão, um outro voo. Não tinha acabado a viagem ainda. Não, você não tinha ninguém te esperando em Tóquio. Não. Então eu tive que entender número, graças a Deus o número é número. Me explicaram para que plataforma eu tinha aí. Eu entrava em desespero, não achava minha mala, porque ela devia estar em alguma esteira. Eram 2 malas, e eu com aquele papel e aqueles japoneses, e eu botava assim, socorra-me, help-me, eram palavras que me vinham assim, eu não sabia que se funcionavam, mas a minha carinha já dizia que eu estava de meio desespero. E todos me ajudaram, as malas foram encontradas, eu esperei o outro avião e fui para Nagoya, 1h e pouco de viagem de voo. Quer dizer, vocês contem, 11, 12 horas até os Estados Unidos, 14 até Tóquio, mais 1, 2 horas até Nagoya. Não acabou ainda. Não? Não acabou ainda. Cheguei em Nagoya, da mesma maneira, uma dificuldade muito grande para conseguir me fazer entender, para pegar a minha mala, saber onde é que ela estaria, qual esteira. E lá sim, nós estávamos com um grupo nos aguardando. Graças a Deus. Graças a Deus, o grupo da Marilisa que nos convidou, junto com seu marido César e o Fred, nos aguardou para uma viagem de carro de mais 3 horas. Que beleza. Façam as contas. Eu já estava assim, né? Troncha, né? O brasileiro a gente fica com essa expressão, muito cansado, conhecendo a pessoa pela primeira vez. Eles não queriam boamente nos convidar para jantar, mas para mim ainda seria o café da manhã, estava tudo muito complicado. E nós fomos para uma cidade, lá em Toyama, para a casa da Marilisa, que foi como se fosse a nossa central. Dali nós partíamos para as outras casas. Então cheguei lá, saí daqui dia 25 de julho, né, 24 de julho, 25, cheguei lá no dia 27 de julho, mais ou menos. Olha só. E como é que foi então esse primeiro momento no Japão e essa primeira recepção desses companheiros espíritas? Então, foi tudo... eu sou uma pessoa por natureza muito curiosa. Eu gosto de coisas novas, eu gosto do desafio. Então, até no meu Face as pessoas brincavam que estavam viajando comigo, porque tudo eu colocava no Face. É tudo muito diferente, né? O Japão é todo diferente, o horário é diferente, as pessoas são diferentes, a mão da direção é diferente. Isso. E o sim às vezes diz não, o não às vezes diz sim para eles. E até o banheiro deles é diferente, né? Eu filmei, eu tomei sorvete, tudo era muito diferente. Então, no início, a própria casa é muito diferente, porque a casa é feita de papelão, né? A maioria das casas são papelão, porque depois você vai entender que é por causa do terremoto. A separação dos cômodos da casa é muito diferente da nossa, na área de que usa água, né? Da área que passa a hidráulica. Então, eu fiquei nessa cidade que tinha plantação de arroz, em qualquer metro quadrado se planta um arroz. Ou seja, eles são muito trabalhadores. Então, aquilo no início, eu levei meu café, que era a minha garantia, né? Que é a única coisinha que eu faço questão é um café. E na vida vai se encontrar pão, né? A gente que aprendeu essas coisas, a gente sobrevive. E eles foram tão receptivos, eles foram tão carinhosos, foram tão delicados, que eu estava me sentindo uma rainha. Então não teria nenhuma adversidade que me causasse problema, porque tudo eles passavam a resolver. Um calor muito grande, porque eu cheguei no verão, e disse inclusive que o verão no Japão, onde eu estava, era como se nós juntássemos aqui um verão do Rio em janeiro junto com o de Manaus, para vocês terem noção do que é a umidade lá. É desesperador. Então eu realmente no início senti muita dificuldade com esse calor, eu como carioca, e eles providenciaram para o quarto um ar para que eu conseguisse dormir, porque realmente eu cheguei a um ponto e falei assim, não é como o Brasil que a gente vai para um lugar e pega uma fresca em algum ambiente, não tem. São momentos assim que o Japão passa, que são países que têm aquelas estações muito bem definidas. Então vai ser um calor, depois foi amenizando e a gente também foi acostumando. E o primeiro contato com a atividade espírita no Japão, como é que foi? Então, eu cheguei numa quinta-feira e a minha atividade começava nessa casa que me albergou. Eles são um centro que é o Núcleo Espírita Unidos pela Fé, lá da direção, né, que eles chamam da direção da Marilisa Moraes.
Que é de brasileiros que foram para lá e levaram a doutrina, É isso, né? que a gente tem que lembrar. Eles são, a maioria deles são brasileiros, então casados com japoneses ou filhos de japoneses, então são Niseis, Sanseis, é uma colônia de Brasil, conhecem o Brasil, a comunidade brasileira. Então eles vêm com os pais pela cultura brasileira. Então nós fomos, quer dizer, eles entendem muita, lógico que nós falávamos em português, e a gente chegando lá, o nosso primeiro convite foi que para esse centro, o NEUF, nós nos colocássemos às sextas-feiras, durante todas as sextas-feiras que ficássemos no Japão, para dar aula aos médiuns da casa. Ah, muito bom. Então nós escolhemos o tema, e o nosso tema foi o trabalhador, o compromisso mediúnico do médium. Então nós fizemos dinâmicas de grupo para eles, a gente descobrir onde estava sendo algumas dificuldades, fazer um entrosamento maior, e falamos muito sobre a questão do compromisso espiritual, né, antes da reencarnação. E mostramos como que os trabalhadores, né, de alguma maneira, têm algumas características que inclusive são prejudiciais ao trabalho e que nós temos que observar, e através dessas dinâmicas que nós fomos fazendo, e jogos, né, que nos facultavam a questão do reconhecimento, que quando a gente olha o outro, a gente também começa a fazer uma introspecção e percebe que aquilo é uma dificuldade nossa. E o outro vai colocar a sua dificuldade com a gente de uma forma, de uma dinâmica que fica mais suave, e a gente naquele momento para ver também como é que está sendo a nossa presença no grupo. É muito importante isso. Então o trabalhador, quando ele se habilita, o trabalho cresce, o trabalho progride, mas ele precisa se habilitar, ele precisa se conhecer e conhecer a divulgação doutrinária, conhecer as obras espíritas. Então ele tem que aprender a estudar. Então foi essa a ideia que eu levei, dinâmicas de estudo, de pequenos trechos, usando Leon Denis sempre, para que a gente refletisse aquilo sempre em conjunto. Muito legal. E como é que você vê esse desenvolvimento do espiritismo no Japão? Por esse olhar que você pôde ter desses momentos junto a esses grupos? Então, eu participei, né, de vários grupos em províncias bem diferentes. Eu vou ser sincera, eu considero eles os trabalhadores da primeira hora em terras orientais, porque é muito difícil. Muito difícil, primeiro, que a psicosfera do ambiente, ela é uma psicosfera oriental, ou seja, as religiões predominantes é o budismo e o shintoísmo. Tem alguns católicos, evangélicos e espíritas, né? Eu quando fui convidado, eu pensei assim, espírita no Japão? Pois é, o espírita no Japão são 17 casas espíritas. Olha. Um trabalho grande, 17 casas, eles têm o trabalho social, e o que eu achei muito bonito é o esforço que eles fazem para o estudo. Tem casas que chegam ao ponto dos médios se mudarem por questões de trabalho e ter o presidente da casa e um médio, e a casa não fez, eles continuam estudando. Então eles têm uma questão de perseverança que é muito bonita. Muito, aquilo, e a gente aqui tem tanta facilidade, né? Em todos os bairros quase a gente tem uma casa espírita, a gente tem rádio, a gente tem livros eles não têm tanta disposição, por isso que eu levei, né, 36 quilos de livro. O livro para chegar lá é muito caro essa entrega de livro, e vamos convir, né? Ler pelo computador, né? Eu, por exemplo, não gosto, eu gosto de folhear a página, eu gosto de sublinhar, eles também. Então eles têm a dificuldade do livro, eles têm a dificuldade do tempo, porque eles todos trabalham quase 13 horas por dia, trabalham muito mesmo, tudo é muito distante, e eles estudam. Eles superam todas essas dificuldades, não tem a quem recorrer. Lá não tem, como podemos dizer, uma federação. Certo. Nós não temos uma federação. Lá o que nós temos é um grupo, que inclusive nós chamamos de Associação da Divulgação Espírita do Japão, a de Japão, que é o Adalberto Moraes
e o Davis, responsável, que são essas pessoas que procuram juntar as casas, convidar uma pessoa de fora e alugar algum espaço para que essa pessoa vá, faça uma palestra. Porque, como eu falei, é tudo muito longe. Então eles precisam também, para esse dia de reunião, escolher épocas onde o Japão tenha o que se chama feriado coletivo, né? Então são as férias deles. Então agosto é o calor, foi as férias deles. Eles têm aqueles dias para aproveitar. Eles não têm férias, um mês de férias como a gente. No máximo, o funcionário japonês tem 12 dias de férias por ano. Então eles abrem mão de ir à praia, às vezes ficar com família, para ir num desses seminários, para fazer essa troca de divulgação doutrinária. Então, nesse momento, né, eu fiquei assim, muito feliz por ver o esforço daquelas pessoas. E fiquei também feliz porque encontrei um companheiro que era do Leon Denis. Ah, é? Conta essa história aí. Eu chamava ele de Carioca. E ele é casado, né, mora lá no Japão. E a mãe dele mora, inclusive, num bairro aqui próximo, na Praça Seca, frequenta o Leon Denis. Ele falou que ia pedir para que ela me procurasse, ainda não ocorreu. E ele falou que ficou muito feliz quando começou a ouvir minha palestra, porque, pelo que eu entendi, eu fui a primeira carioca a chegar lá. Então, quando ele escutou o famoso chiado de sotaque, ele falou, um dos meus, né? Eu falei, rapaz, o que você está fazendo aqui? Então é bonito. Eu não fiquei sabendo a história como ele chegou lá, né? Uhum. Mas aqui um morador da Praça Seca aqui do Rio de Janeiro, em terras japonesas, morando lá há mais de 10 anos já, casado. E muito feliz, quer dizer, esse reencontro. Quando a gente leva do Brasil a ideia do espiritismo para o Japão, eles são muito sedentos de aprender, eles têm muito interesse, eles reconhecem o esforço de uma viagem dessa, nossa. Eles reconhecem o que nós estamos buscando fazer ali. E às vezes tem pessoas que pensam, nossa, você vai para o Japão, aproveita e nos traz, né? De repente eles querem nos ajudar aqui com as nossas campanhas, as nossas casas espíritas. É a ideia que a pessoa tem sempre do Japão. Mas eles estão precisando de ajuda. Essas pessoas que montaram essas casas, elas trabalham com dificuldades, da mesma forma que nós temos aqui. Então, elas também cotizam, também elas se reuniram para poder me proporcionar a estadia, a viagem. Então, vejam, da mesma maneira que nós temos nossas dificuldades financeiras, esse grupo também trabalha com as suas dificuldades financeiras, dificuldades no setor físico, no setor emocional, familiar. Ser humano é ser humano. Ganhe em dólar ou real, vai ser tudo proporcional e relativo. É verdade. Você falou aí de problemas emocionais, né? E como é que você viu isso lá? Você teve a oportunidade de conversar com as pessoas? A doutrina espírita, ela é consoladora por excelência. Essa mensagem de consolo que a doutrina espírita leva, você sente que lá, com a cultura que se tem, com a forma de se viver que se tem, ela atinge o objetivo da consolação? Olha, a doutrina espírita, com o conhecimento que ela nos traz sobre a reencarnação e o entendimento da reencarnação, da comunicabilidade com o plano espiritual, né, com a pluralidade das vidas, funciona como um cimento que liga todas as outras questões. Então, quando a criatura não tem esse entendimento, ela vai ter dificuldade de religar. O que eu vi no Japão, né? Nós fomos na casa, nós fomos na Caminho da Luz, fomos no Grupo Espírita Florescer, nós fomos no CEPAC, nós fomos na Casa de Orações, no Neuf. Cada casa dessa trazia suas histórias particulares, quando nós começamos a conversar com os seus dirigentes. Características, né, do local. Então, o que faz ali, eles ainda estão muito na fase de consolidar os horários, a disciplina pelo estudo. É natural que no início, né, eles cheguem lá, os migrantes,
nós, no nosso grupo lá de estudo, achei tão bonitinho, nós tínhamos japoneses, chilenos, panamenhos. Quer dizer, que legal. o esforço deles, eu falando essa língua minha correndo, às vezes eu me esqueci, falava o carioquês, falava, gente, além deles não entenderem, ainda tem que fazer esse sacrifício comigo. Então, a gente fala assim, e eles buscando aquilo com tanto carinho, porque a vida lá é muito materialista. Primeiramente, foi uma impressão que eu tive, que é uma vida muito materialista, o japonês. Por mais que a gente fale que eles são espiritualizados, por questão do shintoísmo e budismo, isso é muito questão que eu chamo de periferia. Derma, né? A pele do lado de fora. Muita prática, no sentido exterior. Mas eles são materialistas, muito exigentes. É um povo, um raciocínio cartesiano, tudo muito arrumadinho. As coisas têm que estar daquela maneira. Altamente disciplinados, que é muito bonito até um determinado ponto, né? Problema quando chega no nosso ponto brasileiro, que nós também somos criativos e nós gostamos às vezes de flexibilizar. Eles, às vezes, uma disciplina assim pode se tornar a pessoa muito inflexível, exigente com coisas que não fariam a menor diferença, mas às vezes é um confronto cultural que nós sentimos. E a questão do perfeccionismo, desde novos nos colégios, com relação à roupa, relação ao vocabulário, às profissões, eles, de uma certa maneira, se tornam muito exigentes. Ou seja, eles se comparam, tem sempre um modelo numa fábrica de comparação. Eles são muito comparados, eles têm que atingir X, né, nível de produção. Então, a tua preocupação você vive por trabalho, você vive para a tua empresa, você vive, o final de semana também se trabalha. A sua vida é aquilo ali, em primeiro lugar é o trabalho. Mas em função de que esse trabalho? Para ter uma vida melhor no país? Sim. Mas você tem uma vida material melhor no país? Mas não significa que você tem uma vida melhor moral nesse país. Porque tem um número considerável, representativo de suicídios. Uhum. Onde, quando você começa a buscar os motivos, você fala, mas que isso, né? Se vivesse no Brasil, não tinha mais ninguém, porque se suicidou porque o chefe chamou a atenção, porque não está conseguindo, porque uma criança na escola não atingiu tal conceito. Ou seja, é um nível de exigência que leva de exigência com o outro, consigo mesmo, que leva ao estresse. Então são pessoas que passam muito apressadas, elas têm uma alegria, sim, quando eles estão numa festa, né, que eles têm muitas festas, pela plantação, festa do fogo, são festas próprias da cultura deles. É um momento que a gente vê eles muito felizes, é um momento que eles sentam no chão e são felizes. No restante, eles são muito formais, eles são muito educados, mas muito formais. Então, para nós brasileiros, que gostamos de gesticular muito, rir muito, temos que tomar cuidado também com o tom da nossa voz, que geralmente é alta, né? A gente tem esse hábito. Eles são muito educados, são muito delicados. Então a gente começa a ficar um pouco envergonhado da nossa expansividade, né? Então eu percebo assim que eles têm muito problema de solidão, muito solitários. Pelo fato, talvez, de você trabalhar muito, você não dá muita atenção à sua vida social, à sua família, os seus relacionamentos. E como não há uma boa, não se interage muito bem entre os grupos, lá não interagem, o que acontece depois de uma certa idade, que os filhos, né, batem lá as suas asas e vão embora, eles ficam sozinhos. E se morrer o companheiro, nós aqui nós saímos, nós fazemos outro grupo, nós recomeçamos. Eles não têm muito essa prática. Primeiro que no Japão, 10 horas, né, com exceção dos locais próprios, você não pode fazer uma festa em casa, você não pode receber amigos, tudo vai de 7 às 10. Então eles são sozinhos. Você fica sozinha e muitas dessas pessoas não resistem a uma vida de só trabalho, solidão, e quando elas não conseguem atingir o nível do outro, elas meio que são descartadas. Então a gente começa a perceber que esse nível material, sem a ideia
que nós temos uma outra vida, não aquela vida que vai ficar ali parada espiritual, mas um espírito que prossegue em uma vida imortal que nós precisamos trabalhar, sim. Tudo nós precisamos, mas o que é imprescindível na vida? É a ideia de Deus. Porque quando você tem a ideia de Deus, você tem a confiança em Deus, fé em Deus, todas as outras situações vão ser conformadas dentro dos seus espaços o tempo suficiente. Agora, quando você abre a sua vida para privilegiar somente as conquistas materiais, em algum momento você vai perceber que fez uma péssima escolha, porque não há dinheiro, nada que no momento de solidão e dor você consiga resolver com aquele dinheiro. É verdade. E nessas palestras, nesses estudos que você realizou nesse período no Japão, você sentia que a espiritualidade guiava as suas palavras para atender a essas necessidades deles? Sim. Desde que eu entrei no Japão, a partir do aeroporto, eu comecei a perceber a presença de alguns espíritos que nos acompanhavam e a poder conviver por força do trabalho, né? Não mérito meu, mas sim do trabalho do trabalhador, junto à presença dessas vibrações, foi um presente muito singular. Então, alguns desses espíritos, era como se... o que eu sentia é que os caminhos eram abertos. Tudo acontecia com muita facilidade. Nós viajávamos, às vezes, a madrugada toda, porque de carro, de uma província para outra, de um centro para o outro, são 6, 7 horas de carro. Então, a gente tem nossos problemas de coluna, eu não sentia absolutamente nada. É como se eu não tivesse nada. Eu tinha uma alegria, um entusiasmo, uma vontade de abraçá-los. É como se eu reencontrasse, como eu sei que eu reencontrei, velhos amigos. E cada lugar que eu queria ir, eu ficava encantada. É como se eu quisesse registrar na memória, mais uma vez, aquele lugar. E como médium, nós percebemos a presença de um determinado espírito, diferente das nossas características ocidentais, que começou a nos acompanhar durante a nossa trajetória, até que, de uma forma inusitada, nós pudemos confirmar quem era o espírito. Então, aquele espírito foi, é um desses espíritos próprios do Japão, da própria região. E nos foi informada depois que ele, como responsável daquele grupo do Japão, foi que abriu a possibilidade de todos esses trabalhos. Então a gente sabe que sozinho a gente não teria condições de fazer absolutamente nada. E as inspirações, para as palestras, a gente percebia que era muito focado por uma necessidade daquele grupo, daquela situação. Isso foi muito importante. A gente sabe que o divulgador doutrinário, ele tem que estudar muito, ele tem que ter um tempo muito suficiente para refletir sobre o que ele estudou, ele tem que ter uma compreensão de síntese sobre aquilo ali, mas na hora da palestra ele tem que ser flexível. O conhecimento está ali, mas a direção daquelas ideias será de acordo com a necessidade daquela assistência. Então, nesse momento, nós somos muito tranquilos, porque é como se fizéssemos assim, olha, a minha parte eu fiz, eu estudei. Tá aí, olha, só tem isso aí, o máximo que meu cérebro chega de alcance é isso aí. O que vocês podem fazer com isso aí? E a espiritualidade, sabe retirar de coisas poucas, simples, que nós temos, fazer disso coisas grandes. A espiritualidade sabe transformar palavras, em verdadeiros versos de harmonia ao coração daquele outro que foi ouvir. E ele chega e fala assim, nossa, eu fui atendido, você falou isso para mim, eu fui socorrido, e vem nos agradecer. A gente fala, olha, o pianista já foi embora, que só está o piano, Nós poderíamos falar da mesma maneira, porque nós somos um instrumento, e a gente sabe que se nós fôssemos falar aquele mesmo assunto, não teria a mesma graça. Então, naquele momento, a gente percebe a vibração espiritual. O que eu senti, com sinceridade, é como se tivessem
centenas de borboletas no meu coração. Era uma coisa assim muito interessante. Eu sentia um borbulhar dentro do meu coração. Era de uma alegria, como se eu estivesse voando o tempo todo. E às vezes eu estava sem graça, porque as pessoas estavam cansadas, que elas se cansam, né? E eu estava ligada a 220, rindo, brincando e querendo mais. E as pessoas lá que precisavam descansar, eles estavam com medo, como é que seria eu? Mas eu me habituei tanto que eu queria, vamos pra rua, vamos não sei aonde. E eles sabem lá o que sofreram comigo, porque a minha bateria realmente dura mesmo. Então você se sentiu em casa? Eu me senti em casa e reencontrando amigos. A gente sempre fala que está reencontrando amigos, a gente gosta das pessoas. Mas eu vou ser sincero, ali foi uma situação bem diferente. Em algumas casas eu tinha que me controlar na frente daquelas pessoas, porque elas ficavam sem graça. E eu esquecia que eu acabei de ser apresentada a elas agora. Mas o meu grau de liberdade, de abraço, na minha cabeça eu estava reencontrando amigos. E eu falava assim para mim, calma, vai devagar. Isso é você que está sentindo, né? Você acabou de ser apresentada, você não pode chegar dessa maneira. E para mim lá dentro eu queria abraçá-lo, sentar no chão, conversar. São antigos amigos e de um carinho. Esse carinho foi dos dois lados. Para você ver, foi o mês do meu aniversário, agosto. Eu acho que eu recebi uns 6 bolos no Japão. Enfeitados, decorados. Eu recebi 6 festas, eu recebi kimono, eu recebi realmente eu me senti uma rainha. Eu falei assim, gente, eles ficavam preocupados, você tá bem? Eu falei assim, puxa, como que eu não vou estar bem? Eu nunca tive tão feliz e tão bem recepcionada, não é mesmo? Que legal. Bom, pra gente fechar, porque o tempo passa, né? A gente precisa encerrar. Eu queria que você deixasse aí para os nossos ouvintes uma mensagem relacionada exatamente a essa questão de se fazer presente, se dizer presente nesses momentos de divulgação. Porque você poderia ter dito, não, eu não posso ir, eu não tenho condições de ir, mas você disse sim. Como a gente deve também, como divulgador espírita, parar e refletir num momento desse, de convite, enfim, de participação na divulgação da doutrina espírita? Pois então, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu já tive convites bem próximos da minha residência que eu disse na hora sim. Eu não parei para questionar nada, era uma outra casa, era uma questão diferente, e a pessoa foi muito insistente, eu disse sim. E durante o meu momento de sono, né, do meu desdobramento, o espírito que nos acompanha nesse trabalho de doutrinações chegou perto de mim e falou assim, você vai sozinha porque eu não vou. Isso não foi combinado. Olha. Essa casa não. E ali eu falei, não, sozinho eu não vou, que eu vou fazer lá sozinha. Ele falou assim, então dá seu jeito, né? Como se falasse assim, então dá seu jeito, você não resolveu, o trabalho é seu sozinho, você vai. Quando o trabalho é equipe, nós vamos. Ali eu tinha aprendido isso, né? Quando um trabalho é só meu, se eu me garanto, eu vou. Como eu nunca me garanto, então, se eu trabalho em equipe, eu dependo dessa equipe aceitar esse trabalho. O que eu percebi quando houve o convite é que esse trabalho já tinha sido montado. Ela mesmo, quem me convidou, a Marilisa, me confidenciou que de lá ela entrava em prece, pedindo ao meu guia espiritual, da divulgação doutrinária, o Espírito Eduardo, que já nos abrisse o campo para esse convite. Há 3 anos ela fazendo isso. Olha. O que eu percebi, ela só me contou isso lá, mas o que eu percebi era que eu era atraída de uma maneira meio que irresistível. Tudo funcionava, tudo dava apoio. Eu nem contava para as pessoas que eu achava isso tão difícil acontecer, tão longe, tão distante, uma língua que eu não sei, como é que eu vou... E eu nem contei isso para ninguém, que essa situação vinha se desenrolando, que eu ia ficar com vergonha. Eu falei assim, gente, parece mais uma história, né, de conto. Então, o que eu senti foi uma compulsão para aquilo ir. Quando eu me coloco e vou, desde o momento que eu saio em viagem, ali é como se eu era teleguiada.
o que eu senti foi teleguiado. E para vocês terem uma noção, como é que eu me integrei, né? Fiquei tão bem integrada na terra japonesa, com os nomes, que mudaram meu nome. Olha que interessante. E batizaram novamente. Lá eles não assinam como a gente no papel. Eles têm os kanjis, que são os símbolos. E cada kanji tem a sua representação. Bem, como meu nome é Maristela, eu estava escolhendo o meu kanji, eu quis o meu kanji. Maristela é latim, que significa mar e estrela, né? Estrela do mar. Então o meu kanji foi o Mihoshi, que ficou com o nome no Japão de Mihoshi. Então, gente, meu nome é Mihoshi, eu tenho um kanji, foi feito um kanji para mim. Esse kanji é igual à sua digital. Podem ter outras Mihoshi, mas nunca vai ter com o meu kanji, que ele é próprio meu, ele é assinado, né? Pode se reconhecer. Então, qualquer documento é diferente da gente, eu não assino. Você pega aquele símbolo, o kanji, bota lá na tua carimbeira, que já vem, bonitinho, vermelho, e bota o seu símbolo. Então, o meu novo nome passou a ser, no Japão, Mihoshi, gente. Eu de roupa japonesa, né? Do jeito que eu tava, né? Com o kimono, né? Com o cabelo preso como eles. E me chamando de Mihoshi, Mihoshi. Vocês imaginem, eu me sentia própria comendo aquele arroz. Então, para mim, a minha viagem foi completa quando eu, além de tudo, ainda recebi o meu nome com o meu kanji. Que legal. Então, é se abrir, né? A sensibilidade, né? Acreditar, confiar que se a espiritualidade está fazendo, que tudo está funcionando durante aquele tempo, tudo dando certo, todas as portas estão se abrindo, você não está forçando nada, você está deixando claro para as outras pessoas não terem uma expectativa muito alta a seu respeito. Eu deixei isso muito claro. Falei, olha, vocês sabem bem quem vocês estão chamando, olha, o que vocês estão pensando que eu sou como divulgador? Olha, tem tantos outros, mas isso tem que ser muito claro, para que nenhum lado nem o outro sofram decepções. Então eu sabia o que eu iria encontrar e eles sabiam quem iria para lá. Então nós não tivemos essa surpresa, nós fomos muito claros. Eu deixei bem claro as minhas limitações todas, sejam financeiras, linguísticas, culturais, intelectuais. Então, dentro desse conhecimento e limitação, um foi ajudando o outro a se completar. Então, quando a gente confia na divulgação doutrinária, que o meu objetivo maior era levar a ideia de Leon Denis, o conhecimento de Leon Denis, que inclusive no Brasil deveria ser mais estudado. Com certeza. Né? Então, eu acho que se estuda muito pouco Denis. Então, quando eu levei Denis, era como se eu levasse e apresentasse para ele, gente, olha, às vezes a gente quebra a cabeça, estudando tantas outras coisas, lendo tantos outros autores. Lê Denis, lê Denis. Denis é o filósofo. Denis fala para os trabalhadores, para as almas mais simples. Denis só falta desenhar. E quando a gente estuda os livros de Denis e vai falar sobre Denis, o que ele nos prometeu? Que ele estaria junto. Ele falou que toda vez estaria junto quando precisássemos sobre o estudo dele. E não se deixou fazer por esperar. A falange que trabalha com Denis estava ali, certamente nos inspirando para ter uma vibração daquela, e que o trabalho correu tudo tão bem. Voltei muito bem e digo para vocês o seguinte, o trabalho foi feito. Poderia ter ido outra pessoa? Poderia. Tranquilamente poderia ter ido qualquer outro divulgador doutrinário. Mas o que aconteceu ali foi, eu estava com a possibilidade de ir, por uma questão de tempo, uma outra condição, e era eu, por outros motivos talvez, para rever algumas coisas, algumas situações. O trabalho que eu fiz, eu tenho certeza que qualquer outra pessoa faria também muito bem, mas se eles ganharam, se para eles foi bom, eles foram muito educados, falaram que sim. Mas eu vou dizer para você, para eles eu não sei. Agora, quanto a mim, eu aprendi muito, eu fiquei muito feliz, e a impressão que eu tive foi que eu voltei completando uma falta, alguma coisa que estava faltando. Sabe essa sensação que você volta de um lugar com uma sensação de mais completude, menos ansiedade, tipo assim, aquele pedaço que estava faltando eu encaixei. E não sabemos o que é. Mas são esses desdobramentos espirituais, esses encontros espirituais que nos planificam.
Com certeza. E acreditando sempre, como você falou, nesse trabalho de parceria entre os dois planos, né? Lógico. E Maristela, a gente agradece a sua participação aqui. O pessoal que é do Rio de Janeiro sempre está te acompanhando no Lar de Teresa, as suas palestras, no Centro Espírita Leon Denis. Mas e quem não é do Rio de Janeiro ou quem não tem condições de ir nessas duas casas? Onde te encontra na internet? Pode fazer uma busca? Maristela Santos, achar suas palestras por aí? Olha, quando você encontra algumas palestras minhas, sim, mas como alguns compartilhamentos estavam sendo colocadas palestras pelo meio, né, ou às vezes não estava totalmente, eu resolvi, a partir do mês de junho desse ano, já era criado, começar a preencher um canal no YouTube com as minhas palestras. O objetivo desse canal no YouTube, que foi criado, é para que nós possamos nos integrar mais. Então as pessoas escutaram lá a palestra e falaram assim, olha, eu não entendi esse ponto aqui. Aí eu vou lá e explico. Como já aconteceu, você poderia me indicar qual foi esse livro, qual foi o capítulo, onde é que eu acho esse livro? Então eu vou dar a referência bibliográfica. Então, na parte do comentário embaixo do YouTube, recebo, lógico, né, apoios carinhosos de pessoas que gostam, que esse apoio, né, é interessante. Isso deixa o médium, o divulgador, para o médium vaidade? Não é nada disso, não. É como se nos dissesse assim, caminha por esse caminho, que esse é o caminho mesmo, tá dando certo. É só para dizer assim, o caminho é por aí mesmo, eu tô conseguindo entender o que você está falando. É só uma confirmação de caminho. O retorno é muito importante por isso. Ou então que se coloque lá, olha, não entendi essa palavra que você quis dizer, ou então você está falando uma palavra muito difícil. Esse retorno é muito importante, porque a divulgação doutrinária é para o outro, é para a massa, não é para quem conhece tudo de doutrina espírita. Esses vão fazer os cursos dentro das suas casas, mas a divulgação doutrinária, a palestra, ela tem que esclarecer e ela tem que consolar. Ela tem sempre esse nome. E não adianta ela só esclarecer, ela tem que consolar, ela tem que mostrar Jesus, né, e a espiritualidade, o apoio espiritual durante isso. Então, para isso, nós criamos esse canal, que eu vou passar o endereço. À vontade. Ficaremos muito felizes, né? Para quem puder conhecer o canal, se inscrever e principalmente compartilhar. O endereço é www.youtube.com/c/Maristela Santos 8. Tudo junto, Maristela Santos 8, tudo junto. Repetindo, www.youtube.com/c/Maristela Santos 8. É isso aí. Minha amiga, muito obrigado mesmo. Que você continue nesse caminho da divulgação da doutrina espírita, que a gente com certeza assimila muita informação e ensinamento importante, porque temos a certeza desse trabalho de parceria e que a espiritualidade também sempre está agindo junto a você para poder fazer esse binômio do esclarecimento e do consolo. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos, a você, por essa oportunidade e agradeço sinceramente por tanto carinho que temos recebido. Às vezes a gente pensa em desistir e fala assim, é difícil a divulgação. E toda vez que eu penso assim, eu acho que eu já estou cansada, né, desse trabalho, nos aparece alguém agradecendo. Então a gente chega à conclusão que se eu quero parar, os guias espirituais não querem, eles não sentem esse cansaço. E a gente repara que é muito carinho. Por isso que eu falo, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo apoio que faz com que nos incentive a nos manter nesse caminho com a coragem, né? Porque se expor passa a ter uma grande coragem. Muito obrigado, eu que agradeço. É isso aí, sempre com apoio